sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de estudos amazônicos sobre os capuchos, carmelitas, mercedários, jesuítas, as ordens religiosas que vieram para a Amazônia e para o Brasil. Né? Qual o objetivo dessas ordens religiosas terem vindo para cá? Tá? Então, nós vamos comentar toda a vinda dessas ordens religiosas e as influências que fizeram com que o Brasil se tornasse um dos, um dos países com maior número de cristãos do mundo, tá? O país, um dos maiores países católicos do mundo, tá? Então vamos lá para a nossa aula. As ordens. Durante o século XVII e boa parte do século XVIII, a metrópole portuguesa não tinha recursos, nem pessoas suficientes para solucionar os problemas de ocupação da região. Uma das alternativas foi permitir que ordens religiosas se instalassem na colônia. Então, aí já justifica a vinda dessas ordens religiosas, tá? Solucionar o problema da ocupação da região. Então, era importante ocupar a região para quê? Para evitar com que estrangeiros, com que outros povos invadissem o território de domínio português, né? Então, a metrópole portuguesa tomou, não, quanto mais gente tiver lá, quanto mais representante da coroa portuguesa estiver na colônia, menos probabilidade de invasão de nações estrangeiras. No caso, principalmente da França, da Holanda, tá? Que queriam invadir, tentaram e conseguiram várias vezes invadir aqui as terras da colônia portuguesa. Tá? Então, mas tinha um objetivo da vinda das ordens religiosas para cá, que era converter os indígenas, que a gente vai ver. Tá? As diferentes ordens que vieram para cá. Para a Amazônia vieram missionários de diferentes ordens religiosas. E aí a gente percebe as ordens religiosas que formam as igrejas que nós temos hoje aqui em Belém. Então, temos uma igreja da Ordem dos Capuchos, das Carmelitas, dos Mercedários, dos Jesuítas, tá? E eu tenho certeza que vocês já viram algum desses senhores, rapazes, vestidos desse jeito, né? Pelas ruas ou em alguma igreja. Então, fazem parte de ordens religiosas. E aí eu tenho característico dos capuchos, né? Que nós já vimos, tenho certeza que nós já vimos na rua, caminhando com aquela roupa, tá? Eu tenho aí os carmelitas, os mercedários e os jesuítas. Jesuítas se destacaram, tá? No aldeamento indígena, né? Ou seja, quando eles começaram a colocar índios em aldeias para poder utilizar aquela mão de obra, para poder catequizar o indígena. Então, essas são as ordens religiosas que vieram para cá, para a Amazônia e para o Brasil. Tá? Qual a missão? Esses religiosos tinham como principal missão converter os povos indígenas em cristãos. E aí nós temos aí o exemplo na imagem do padre jesuíta Antônio Vieira. Era um padre muito importante, um padre que tomava decisões, grandes decisões, um padre que conquistava os indígenas e catequizava os indígenas. Mas qual o objetivo de converter mesmo? Eu ensinando as palavras, a minha língua aos nativos, eu vou poder explorar melhor. Lembra quando falamos isso ano passado, dos troncos linguísticos, né? Tupi, Macro-G, e da catequese, de converter os nativos, era com o objetivo de apenas explorar e impor a minha cultura, a cultura europeia que estava sendo colocada para eles. Tá? Então, isso era uma aculturação. Quando eu estou convertendo, quando eu estou ensinando a minha língua, impondo, eu estou fazendo a aculturação. Tá?
Os missionários, eles procuravam convencer os indígenas a deixarem suas aldeias e se transferirem para os aldeamentos. Esses aldeamentos eram espaços que eram reunidos indígenas, tá? Descimento. Então, o descimento é o ato de levar ou tirar o indígena da tribo dele, da mata, e levar para uma aldeia feita pelos missionários. Tá? O que comentamos há pouco e agora vem só registrar. A aculturação. Nos aldeamentos, os indígenas aprendiam diversos costumes europeus e a religião católica. Eles aprendiam sobre histórias de santos, aprendiam a rezar e cantar músicas religiosas, até a esculpir imagens de santos. E aí eu coloquei uma imagem muito interessante para a gente de um nativo, de um indígena, né, tomando um refrigerante bastante conhecido. E aí, o que a imagem quer passar para a gente? Que a cultura de fora, que uma cultura do homem branco está invadindo as tribos, né? Eles estão se apropriando ou misturando as culturas. Isso não é natural do indígena, né? O indígena que bebe a água dos igarapés, o indígena que pega as frutas da árvore, diretamente da árvore, o indígena que planta e colhe a sua própria comida, que a natureza oferece para ele. Isso aí não é um produto que ele tirou da natureza, né? Isso aí é um produto vindo de fora. Então, isso é uma forma de adquirir a cultura, né, do outro. Então, temos aí o troca-troca. E aí eu coloquei esse tema troca-troca, por quê? Porque vamos ler lá. As missões não tinham apenas um caráter religioso. Os missionários receberam grandes propriedades da coroa portuguesa. E um detalhe sobre isso. Bragança, alguém já foi de Bragança? Alguém é de Bragança? Alguém já foi em Bragança? Bragança, a maioria do território bragantino ali pertence à Igreja Católica. Então, desde aí, os missionários receberam grandes propriedades da coroa portuguesa. Essas terras se tornaram muito produtivas, pois os religiosos utilizavam os indígenas como mão de obra. Essa prática, além de gerar riquezas para as ordens religiosas, fazia parte da doutrina cristã, pois a justificativa aí, o trabalho era considerado meio de salvação. Mas o missionário não trabalhava. Quem trabalhava, quem era colocado para trabalhar, era o indígena. Né? E o indígena vai começar a se revoltar, não vai aceitar muito isso, porque o indígena é livre. Tá? O conflito com os colonos. A ação dos religiosos, por muito tempo, interessou a metrópole portuguesa. Contudo, o controle sobre os índios aldeados provocou muitos conflitos com os colonos. Ah, mas por que isso? Os colonos queriam também utilizar a mão de obra indígena. Mas chegavam aqui os religiosos, os jesuítas, e aldeavam, concentravam os indígenas em aldeias. Só que quem é que vai trabalhar? E os colonos, como vão ficar? Sem a mão de obra. Então, brigavam muito os colonos portugueses com os jesuítas portugueses pela posse ou pela utilização da mão de obra indígena. E aí vai gerar conflitos que vai chegar até a coroa portuguesa. Tá? Então, esse conflito com os colonos é portugueses contra portugueses. Eles utilizam a mão de obra indígena. Mas se há um aldeamento aí, se os jesuítas, os religiosos, pegam os indígenas e colocam tudo no aldeamento, não vai ter indígena para os colonos. Cadê a mão de obra para os colonos? Não é? Então, havia muitos conflitos. Essa foi a nossa aula foi mais rápida, né? Mas deu para perceber aí a importância dos nativos indígenas como mão de obra
e também a influência da igreja cristã, da igreja católica aqui na Amazônia, né? Então, tivemos os aldeamentos, tivemos a escravidão indígena, né? E também a imposição de culturas. Então, eu tenho aí a imposição de culturas, que é a aculturação, aldeamentos, que é descimento, que é pegar o indígena do, do seu local onde mora, da sua tribo, pegar do meio da mata e levar para uma aldeia, né? Com qual objetivo? O objetivo era catequizar, era converter o indígena à religião, ensinar a língua para poder melhor explorá-lo, tá? Então, espero que tenha entendido. O objetivo maior também da vinda dessas ordens religiosas para cá era ocupar, e eu ocupando, eu melhor administro essa região, e não era uma região pequena, mas era uma região que gerava muita curiosidade e medo também, porque não sabia o que tinha aqui na Amazônia, tá? Então, até a próxima aula e estudem, tá? Tchau.